É isso que o apóstolo está falando, prioridade, né? Então, ele fala sobre essa santidade, que requer para nós prioridade nas coisas do Senhor, prioridade nas coisas do Senhor. E assim, não sou eu quem vai ver isso, não sou eu que vai corrigir, não é o pastor, é Deus quem vai recompensar. É isso que a gente vive, é isso que a gente crê, né? Vamos, Vicente. As coisas de Deus não é mudança, é transferência, ótimo, maravilhoso, é verdade. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo. Exatamente. Acho que a frase que o irmão sempre trouxe aqui, maravilhosa, né? As coisas de Deus não é mudança, é transformação. É ponto final da lição, né? É isso, né? A gente precisa entender isso, né? A segunda parte do estudo, ele fala para nós sobre a argumentação, né? Fala assim, ó, antes era assim, agora como é que vocês têm que viver, né? Então, é um ensino, né? Fala assim, ó, vocês estão fazendo isso, ou vocês estão fazendo isso, mas assim, sabe, agora o parâmetro é outro. Então, a partir do versículo 20 até o 24, ele fala isso, né? Agora ele vai falar assim para os crentes, qual que é o padrão seu, né? Lê para nós aí, Márcio, por favor, Efésios 4, de 20 a 24. Mas não conhecemos destes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passar, vos despojeis do velho homem, e se corrompam segundo as concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Então, aqui, esse texto, sabe como é que resume esse texto? Naquilo que o Vicente falou, transformação. É isso. Agora, novo homem, revestido pelo Espírito Santo. Então, é essa a verdade nossa. Então, não tem um padrão, né? Mas eu acho importante que assim, eu posso ou eu não posso? Não tem um padrão, não tem um padrão, né? Sabe qual é o padrão nosso? Assim, é aquilo que é a vontade de Deus, é isso. Então, assim, a gente precisa viver isso. Então, o resumo desse texto, o apóstolo Paulo, ele fala na igreja, ele mostra isso, né? Foi lido aqui no texto. Qual que é a visão, né? Qual que é o padrão? Aquilo que nós aprendemos de Cristo, né? Aquilo que nós ouvimos de Cristo, aquilo que nele, né, foi lido aí no versículo 20, nele nós somos instruídos, né? Para quê? Renovar a nossa mente. O primeiro ponto que ele colocou aqui no texto foi justamente sobre a questão do entendimento da mente. Foi isso? Então ele fala aqui, ó, sabe o que a gente tem que fazer agora? Renovar no Espírito Santo a nossa mente, revestir do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, transformação. É esse o parâmetro nosso. É esse o nosso parâmetro. Então, assim, né, capítulo 4, versículo 20 a 24, fala isso para nós. Nós temos que buscar o padrão de santidade. E não é o padrão da igreja, não é o padrão da igreja presbiteriana, não é o padrão da igreja Assembleia de Deus, é o padrão de Cristo para nós revestirmos agora a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com aquilo que o Espírito Santo, ele nos ensina. É isso, né? E às vezes, né, a nossa caminhada é uma caminhada dura, é uma caminhada difícil, né? Não é fácil, né? Essa semana, né, aconteceu, depois eu estava pensando, aconteceu uma coisa ruim, né? Eu estava num lugar, né? Na verdade, eu estava no clube da CETAP lá, fui lá, na quarta-feira, passei lá, né? E estava anoitecendo, né? Umas 5 e pouco, estava escurecendo, e eu estava lá, e um menino, e na hora que eu estava lá, eu recebi uma notícia do serviço, uma notícia ruim, né? Me balançou, né? E o menino que estava lá falou assim: ô senhor, dá para acender a luz aí? Né? Eu virei e falei assim: eu não trabalho aqui no clube, não, procuro um funcionário. Né? O menino falou assim: saiu, falou assim, precisava ser tão duro, né? Mas sim, foi um momento ruim, né? Mas assim, às vezes, isso balança para a gente. Pois é, eu não vi mais, eu pensei, eu fiz muito errado. A gente sente mal com aquilo. A gente sente mal com isso. Sente
mal isso. Precisava falar isso com o menino, né? E às vezes a gente faz isso, mas assim, o Espírito Santo nos corrige, imediatamente nos corrige, né? Uma das coisas assim, mais difíceis que a gente tem na vida nossa é isso, é a gente separar as coisas, né? Sim, né? Os problemas que tem no trabalho, eu não vou trazer para dentro da minha casa. Os problemas que tem dentro da minha casa, eu não vou trazer para dentro da minha igreja, né? Então, a gente precisa separar as coisas, né? É difícil, não é fácil, mas a gente, né? Nós temos a orientação, a correção, a administração do Espírito Santo. Do Espírito Santo das nossas vidas. Então a gente precisa, né, que a Tânia falou, a gente precisa buscar, né, juntando com o que o Vicente falou, né, não é mudança, transformação, né, é esse o sentido da palavra para as nossas vidas, que ele fala aqui a partir do versículo 20. E para terminar, sempre da forma didática que o apóstolo Paulo coloca os seus ensinamentos, ele vai trazer alguns exemplos. Tipo assim, ó, aquilo que vocês faziam, agora vocês não vão fazer mais. Alguns exemplos, a partir do versículo 25 até o 32, né? Alguns exemplos. E nós, assim, é para nós, e tem muitas outras coisas além disso aqui. Então ele fala assim, o crente, o cristão, o membro da igreja do Senhor, sabe o que ele tem que abandonar? A primeira coisa que ele tem que abandonar? A mentira. Né? Às vezes a gente não dá valor, né, a certas coisas. Ele começa falando no versículo 25 assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Somos membros uns dos outros. A gente precisa, e eu acho que o sentido disso aqui, desse texto aqui específico, é que muitas vezes, às vezes nós nem mentimos. Às vezes, sabe o que nós fazemos? Nós calamos a verdade. E é mentir, né? Às vezes a pessoa, né? O Emerson aqui, ele está precisando de ouvir uma palavra de isso que o apóstolo fez, de correção, de exaltação. Por assim, eu não vou falar com o Emerson, não. Eu não quero me dispor. É isso, né? Tudo o que a palavra de Deus traz é para edificação. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre isso, né? E às vezes, né? E às vezes a gente age dessa forma, né? Às vezes a gente age dessa forma, né? Deixa de confrontar as pessoas com a verdade. Então assim, e às vezes a gente não fala assim, eu falar de Jesus Cristo aqui no meu trabalho, falar de Jesus Cristo aqui na minha rua, na minha vizinhança, eu não vou falar não, bobagem, eu não vou me dispor, né? Talvez tenha aqui, né, que seja da igreja católica, faz as suas missas, as suas novenas aqui, não falar com ele não, mas assim, né, o chamado nosso é para falar, e é isso que o apóstolo, ele vem nos mostrar, né? Nós temos que propagar a verdade. E o que é a verdade? Jesus Cristo falou, né? O seu caminho, a verdade e a vida. E a obrigação nossa é de pregar o Evangelho, de ministrar essa verdade. Então, no momento que nós não falamos, no momento que nós não ministramos, nós estamos deixando de falar a verdade. É esse o sentido, né? É esse o sentido. Na época que eu fazia faculdade, né? Tinha um menino lá na minha sala, assim, era o mais mentiroso da sala, né? Era o mais mentiroso. Tudo que falava, mas ele era mentiroso. Ele tinha uma inclinação verde, né? Ele vinha de carro para a casa dele até na faculdade, acontecia coisas, um meteoro caindo do lado do carro dele, ele contava essas histórias, mas todo mundo sabia que assim, era o que fazia graça na turma, né? Então, assim, era um mentiroso. Um dia eu falei para ele assim, eu vi uma reportagem que falava do gato, aquele Baijiu, aquele lá do Japão, né? Que eles colocam ele suspenso, que alimenta não sei o quê, assim, o gato toma até cerveja comigo. Eu tenho que falar com ele assim, André, você vai querer tomar o meu lugar? Mais mentiroso que ele. Mas assim, né? É por isso, né? É a visão dele era essa, né? Das histórias que ele contava, todo mundo conta história para ele, né? Nesse sentido. Então, assim, a nossa história tem que ser sempre a verdade, né? Então, essa verdade de mentir, essas coisas, falar essas coisas assim, a gente não vive isso não vive. Mas assim, sabe
o apóstolo Paulo ele quer de nós, que a palavra de Deus quer de nós, é que nós preguemos, ministremos a verdade, né? E como ele diz, né, no outro texto, se possível até com palavras, mas com a nossa vida, né? Mas a gente precisa falar, a gente precisa ministrar, mostrar a verdade que habita em nós, né? Então, esse é o primeiro ensino. E ele segue, né? A partir do versículo 26 e 27, falando agora sobre a ira, né? Olha só, né? Fala agora sobre a ira. Irmã Regina, está aberta aí? Versículos 26 e 27, por favor. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 27 também? 27, não deis lugar ao diabo. Ok. Ora, obrigado, viu? Obrigado. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é isso, né? Sim. Vai irar, eu acho o seguinte, né? A palavra de Deus, ela é prática. A palavra de Deus, ela é prática. Ela não está falando assim, você não pode irar. Está falando assim, cara? Está falando assim, cara? Olha assim, irai-vos e não pequeis. É isso, nós vamos irar, não tem como, né? É interessante assim, e a gente ira por tão pouco. Eu lembro um dia, né? Lá em Belo Horizonte, perdido na Belo Horizonte, né? Você entra na Gasoa, você não sai para lugar nenhum, você não sabe como é que você chega na Amazonas, né? Ou lá na Contorno você sai embora, e o trânsito anda para lugar nenhum, você engarrado, assim, desesperado, né? 5, 6 horas da tarde. Aí eu entrei numa rua lá, e entrei num contorno sem olhar, né? Sem olhar. E fechei o cara que estava vindo lá. Rapaz, o cara veio atrás de mim, me seguiu, escovarou, buzinou, me xingou, parecia misericórdia, que ele parava, meu querido, me perdoa, me desculpa, foi sem querer. E assim, as pessoas fazem isso, ira, mas por tão pouco, né? Então assim, o nosso compromisso é assim, nós vamos irar, mas sabe o que nós temos que fazer? Perdoar, né? Assim, o reverendo Hernandes coloca aqui no livro, a doença é a ira. O remédio, sabe que o remédio da ira? É o perdão, né? Olha só que ensino maravilhoso, né? Vai irar, mas tem que perdoar, né? E o ensino. Eu devo irar e pecar por distância. Pela distância. Ela tem que raiva no primeiro momento. Agora, seguir, xingar, caçar briga, sair, já pecou. Então, assim, né? Aí eu parando, é isso que a está falando, é verdade interessante, né? Entre o irar e o pecar tem uma distância, né? Então, assim, dentro desse trajeto, aí vai entrar a ação de Deus nas nossas vidas, a ação de Deus, né? De perdoar, de não pecar, de não pôr o sol sobre a nossa ira. Olha, isso é interessante demais isso aí, né? Chegar de noite assim, você falar assim, Deus, tira toda a ira do meu coração nesse dia. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa fazer isso. E tem tanta gente sofrendo. É isso que ele coloca aqui no remédio, não se coloca. Tem tanta gente sofrendo. Se o remédio é o perdão, a falta do remédio, sabe o que faz? Transforma as pessoas em pessoas amargas. A palavra que ele usa aqui é essa, amargura, né? Tem tanta gente amargurada, né? Então sim, a gente precisa se libertar. Aí ele fala assim, né? Eu não vou perdoar. Eu vi uma reportagem de uma mãe, né? Ela tinha perdido o filho, né? Tinha sido assassinado brutalmente. Ela falou assim, eu não perdoo nunca o assassino do meu filho, né? Eu falo assim, do homem é difícil mesmo, mas a gente precisa buscar em Deus, essa condição, né? É condição para que a gente viva, sabe por quê? Se a gente não perdoar, vai ser amargura a vida inteira, né? E o perdão, uma das coisas do perdão, ele nos liberta a nós, né? A
nós pedimos perdão, Ele nos liberta, né? Então a gente precisa fazer isso, né? Nos libertar. E às vezes a gente vive isso aí, né? De amargura, né? E há muito tempo atrás, eu escolhi isso. Eu falei assim: eu não vou viver de amargura, não vou viver. Assim, tudo que acontece comigo, eu relevo, eu perdoo, não relevo, eu perdoo. Não vivo isso na minha vida, porque isso atrasa a gente, isso atrasa a nossa vida de não perdoar, né? Nos torna pessoas amarguradas, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa boa, Semig, uma empresa excelente, maravilhosa, não tem nada para falar, né, de lá. Entrei lá com 16 anos, trabalhei 17 anos lá. E assim, né, eu vi as pessoas lá dentro, lá, amargas, sempre reclamando. Ah, que não tem isso, ah, que não tem aquilo, ah, que falta isso, ah, que falta aquilo. Sempre. Nunca assim, poucos, não vou falar nunca, mas poucos, com o coração grato por aquilo que eles têm. Então assim, é isso que eu lembro de um amigo meu lá, né? E ele é muito engraçado, ele faz isso, né? Um dia ele comprou ele tinha um carro, aí trocou o som. Antigamente é isso, né? O som, trocava o som do carro, né? Aí ele trocou o som do carro, pegou o carro, saiu lá de Divinópolis, foi lá para Ermida passear com o carro. O que você foi fazer lá, Marcelo? Não, fui lá passear com o som novo do carro. Eu falei: mas por quê? Qual que eu senti isso? Não, daqui a pouco, daqui a uma semana, esse som não vai ter, vai ser comum. Eu não vou dar valor para isso, eu quero aproveitar dele hoje, né? Então assim, é isso, a gente viver dessa forma, assim, de agradecer por aquilo que a gente tem. Sabe por que muitas vezes a gente reclama, a gente peca nisso que o apóstolo falando, né? A gente peca, sabe por quê? A gente não dá valor àquilo que a gente tem. A gente não dá valor àquilo que a gente tem. Sabe quando a gente dá valor às coisas que a gente tem? É quando a gente perde, né? É quando a gente perde, quando a gente não pode fazer. Eu lembro, sim, se fosse hoje, né? O pastor Silas, que esteve aqui semana passada, ele ministrou lá em Divinópolis, lá em Itaúna, e ele fala isso no testemunho dele. Até os 17 anos, ele não fazia nada, tinha muita dificuldade. Ele nasceu com dificuldade, o parto dele foi fósseis, né? Então, teve sequelas. Então, ele falou assim: a coisa que eu mais gosto da minha vida, sabe o que é? Tomar uma Coca-Cola. Mas como assim tomar uma Coca-Cola? Porque ficou 17 anos da vida dele sem poder comer, beber, fazer as coisas, não podia fazer. Então quando ele tomava, assim, que coisa boa é você poder almoçar e tomar uma Coca-Cola. E é uma coisa normal para a gente. É isso que quer trazer, é uma coisa normal. Ninguém valoriza isso. Né? Se não for o Márcio, né, que ele não gosta de Coca-Cola, ele gosta daquele refrigerante ruim, né? Ele já falou. Então se não for ele, todos nós vamos gostar, né? Uma Coca-Cola geladinha. Aí você toma uma Coca-Cola e passa mal. Então, né? Tirando mais, todo mundo, né? Vai gostar de fazer isso. E a gente dá valor, sabe? A gente não dá valor porque assim, é normal. E é natural para nós, né? Então a gente precisa entender isso, né? Ver a bondade de Deus em todas as coisas. A ira. E o Reverendo Hernandes, muito sábio, ele traz aqui para nós assim, uma ira boa, uma ira ruim. Fala assim: mas como é isso? Não, ele fala daqui da ira boa. Tem ira boa? Tem. Nós temos que nos irar? Temos. Sabe com quem que nós temos que nos irar? Com as coisas erradas, com a injustiça. É isso que ele fala. E às vezes isso aí a gente não se preocupa com isso, né? Fala assim, meus irmãos. Assim, né? Eu gosto muito de falar dessas coisas, mas a gente precisa falar, né? 1517, né? A Reforma Protestante. Aonde foi? Alemanha, Lutero. Não foi isso? Né? 1939. O que aconteceu nessa Alemanha? Nazismo. Os trens levando os judeus para a morte passavam. Eu li um livro de um judeu que morreu ano passado, né? Aqui no Brasil. Ele escreveu um livro e ele fala isso, né? Os trens passavam lotados, as pessoas gritando, chorando, né? E as igrejas cantando os hinos dentro, do lado das linhas do trem. Então, assim, né? A gente precisa se indignar com as coisas erradas da nossa sociedade. A igreja faz parte da sociedade. E a igreja tem que mudar a sociedade com aquilo que ela vive, com aquilo que ela prega.
não pode se calar diante da injustiça. É isso que o reverendo está falando, que o reverendo Fernandes está falando, né? Paulinho? André, eu fiquei até feliz agora com essa palavra sua. Eu nunca tinha prestado atenção sobre isso da ira boa e a ira ruim. Eu vou ser sério com você. Porque a marca Saturno, eu discuti aqui, eu tenho muita dificuldade com esse versículo. Como que eu iro e não peco? Uma coisa inexplicável. Como que eu vou irar e não vou pecar? A partir do momento que eu irei, eu pequei. Se Deus manda eu amar, eu vou ter raiva. Aí, Paulo, você não trouxe nada, né? A gente tem que irar com as coisas que nós devemos fazer. Eu tenho dificuldade. Se eu não desse, eu deletava esse versículo da Bíblia. Eu deletava esse versículo. Não, mas é isso. Eu vou irar e não vou pecar, gente. Aí o sentido é esse, da ira, a ira santa. A ira santa. Isso aí você falou isso. Pois é. Aí você o pensamento em que eu tenho que irar com aquilo que, por exemplo, eu não vou irar com o André, eu estou irando com aquilo que o André está fazendo de errado. Você não encosta nada. É exatamente isso aí. Então, o que o reverendo Hernandes ele coloca aqui é justamente sobre isso aqui, ó. Escutem, vocês leram aí no texto, né? A ira de Winterforce contra a escravidão na Inglaterra é um exemplo de raiva justa contra a escravidão, né? A raiva de Moisés contra a idolatria é um exemplo de ira justa, né? Justa. A raiva de Lutero contra as indulgências é mais um dos claros exemplos desse ensinamento do apóstolo Paulo. A raiva do Senhor Jesus ao entrar no templo e expulsar os campistas é um exemplo dessa ira, desse princípio bíblico. Não foi isso? Quando o Senhor Jesus tirou lá os campistas do templo, foi por quê? Foi com ira, foi com chicote, foi com a sua raiva. Foi dessa forma. Então nós precisamos disso, né? É esse o sentido, né? A nossa ira tem que ser contra, o que o Paulo falou, né? Contra as coisas que são contrárias à vontade de Deus, contrárias à vontade de Deus. Então assim, é esse o sentido, né? Então, eu não vou me irar contra as pessoas, né? Eu não sou inimigo das pessoas, mas se está fazendo alguma coisa errada, eu tenho que me irar com aquilo. É esse o sentido da ira. A ira justa e a ira injusta. A ira, o sentido da ira injusta é esse aí, né? É querer resolver as coisas da minha forma. Né? Deus ama o pecador. Pois é. Não, o pecado. É esse. Aí você matou a charada. É essa a charada, né? Mas assim, de irar contra o pecador, né? Sim. De irar contra as pessoas, né? E a igreja moderna tem feito tanto isso, né? De excluir as pessoas, né? De não ver a graça do Senhor, uma graça transformadora, né? Essas igrejas não têm a graça transformadora do Senhor Jesus, não tem, porque elas pregam a ira, elas pregam o ódio, né? E em momento nenhum a gente vê isso contra as pessoas. O Paulo falou, é verdade, essa ira, né? De não pecar é justamente isso aí, de não nos conformar. O apóstolo Paulo fala isso aí, de não nos conformar com esse mundo. Romanos 12. Márcio? Já concordando com tudo que foi falado, e é uma verdade, eu tenho outra concepção comigo também, que é o seguinte, dentro desse versículo, ireis e não pequei. Mas com quem que Paulo está falando isso? Com a igreja. Então, como que a igreja vai fazer para ela irar e não pecar? Mas como ela não vai pecar se ela não espiritualizar? O problema de hoje é que às vezes você vai falar com a pessoa que você tem que espiritualizar tudo, você está sendo muito puritano, você está querendo ser santo demais. Então, mas como que você vai irar sem pecar se você não tem o fruto do Espírito? O que vai te ajudar a não pecar? Como você vai não pecar? Mesmo se não pecar? Aí, vamos pegar os filhos, o principal fruto do Espírito, por favor. Se eu tenho amor pelo Paulinho e ele pecou contra mim, eu vou ficar com raiva, mas o fruto do Espírito nessa hora vai falar mais alto. O meu amor por ele vai falar mais alto. Ou melhor, o amor que Deus colocou no meu coração por ele vai falar mais alto. Então, uma forma que eu vejo na igreja, né? Irei, mas não pequei. Poxa, mas como eu vou fazer isso, né? E é verdade, que a gente se depender de nós mesmos, não pode. Então, como eu vou fazer isso? Vamos ver o que mais a Bíblia ensina. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, né? Em todos os momentos. É isso, né? Para a gente dar uma acelerada aqui, então, no nosso horário, e assim, é interessante, né? Então, assim, a gente precisa aprofundar naquilo que Deus tem para nós, né? E não é aqui em 50 minutos que a gente vai fazer isso, meus queridos. Não é aqui, né? Então, não é depois. Mas, assim, depois disso aí, o
o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a questão do patrimonial, o roubo, né? E às vezes a gente pensa assim, né? Roubar, pegar. Então, assim, ele está falando assim, ele mostra para nós aqui o ensino, que assim, a gente, essa questão do roubo, né? No versículo 28, ele fala assim: não basta nós sermos, não basta ao desonesto parar de furtar. Paulo dá mais duas ordens: trabalhar para o sustento e trabalhar para ajudar os outros. Então, assim, tira de nós, crentes, essa visão, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas erradas, sabe por quê? É porque, assim, é do nosso coração, né? Quero enriquecer, né? Eu quero me tornar um milionário, né? Virar um Elon Musk, né? Então, assim, por isso faz as coisas erradas. Então, assim, a palavra de Deus nos ensina: a palavra de Deus é para ter riqueza? De forma alguma, em lugar nenhum, a palavra de Deus é riqueza. É contra as coisas erradas ao adquirir essa riqueza. E fala assim: é para o sustento e é para ajudar. É para o sustento e é para ajudar, né? Aqui já resolve talvez 90% dos problemas aqueles que querem se enriquecer. Sabe por que quer enriquecer? É para si, né? É para si, só para si, né? Então, assim, a gente vê essa situação, né? Então, a igreja, sabe qual que é o padrão nosso bíblico? É a igreja primitiva, Atos 2, né? Lá em Atos 2, a Bíblia fala assim: ninguém naquela igreja passava necessidade. Ninguém naquela igreja passava necessidade. Mas tinha rico lá? Tinha rico lá. Tinha pobre? Tinha pobre também. Mas ninguém passava necessidade. É essa visão que nós temos que ter, né? É ruim enriquecer? Não é ruim enriquecer. Eu posso ser hipócrita em falar isso, né? Mas assim, se for só para o meu deleite, isso aí está o vaidade. Aí está a vaidade, né? Então, é esse o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas em relação ao roubo, né? Fala isso aí, né? Então a gente precisa entender isso, né? De nos satisfazer com aquilo que a gente tem. Ele fala, depois, versículos 29 e 30, ele fala sobre palavras torpes, né? Olha só, então ele traz aqui alguns exemplos, né? Mentira, né? Da ira, do roubo, das palavras torpes. Então, assim, né? Sai da nossa boca, tem que ser palavra para quê? Edificar. E assim, tem tanta gente que só pensa em derrubar, né? Assim, eu tô ruim, tô balançando. Mas sabe que, em vez de dar a mão, sabe o que faz? Assim, ó, rasteira, né? Rasteira, vai para lá, sai para lá, coisa ruim, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? O cristão é aquele que vai dar a mão nos momentos de dificuldade, vai trazer palavras de edificação que edificam as pessoas, né? Então, assim, o que sai na nossa boca? Aquilo que está cheio no nosso coração. Então a gente precisa buscar, né? É o que o Márcio falou, né? A gente precisa espiritualizar as nossas vidas, buscar na palavra de Deus aquilo que Deus tem para nós, né? Para as nossas vidas. E aí nós vamos ser pessoas que edificam, e da nossa boca não vai sair palavras torpes. Por último, né? Aqui o reverendo Hernandes fala isso, né? A nossa comunicação precisa ser positiva, precisa ser boa, edificante, necessária, transmissora da graça aos que ouvem. A nossa palavra precisa ser transmissora da graça aos que ouvem. E por último, o apóstolo Paulo ele fala aqui, né? Termina no texto, versículos 31 e 32, falando de alguns sentimentos. E ele começa falando justamente sobre a amargura, né? Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia, né? Parece que ele estava vendo algumas pessoas, né? Hoje na nossa atualidade, né? Que querem resolver tudo. As pessoas querem resolver hoje todas as coisas no grito. Quem fala mais alto, né? Quer ter razão.
sem ter consciência, sem ter conhecimento. Então, assim, é um conjunto de adjetivos e qualidades que nós devemos nos afastar. E o principal deles aqui, que ele fala, já falou da ira, traz o novo aqui, tem relação à amargura, o espírito azedo, uma conversa azeda, o espírito ressentido, o espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. Nós precisamos afastar isso, né? Então, assim, são situações que o apóstolo coloca para as nossas vidas como crentes, né? De buscar a verdade, de não irar, de conhecer esse caminho que nos afasta dessas coisas que são ruins, que são erradas aos olhos de Deus para as nossas vidas. É esse o ensino que ele traz a partir do versículo 25 e termina no versículo de número 32. Então, meus queridos, para a gente concluir, o reverendo Hernandes ele termina dessa forma: essas atitudes pecaminosas, elas devem ser substituídas, sabe por quê? Pela benignidade, pela compaixão, pelo perdão. E esse é um modo de andar digno. Esse é um modo de andar digno de Deus, de alguém que foi transformado pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Amém? Que nós possamos viver, que nós possamos buscar as coisas de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu ensino, te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas. E pedimos que o teu Santo Espírito venha nos corrigir, venha nos orientar e nos mostrar, ó Pai, o caminho que, como igreja do Senhor, nós devemos andar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito isso conosco, tem nos orientado, o teu Santo Espírito tem nos corrigido, e o Senhor Jesus, através da tua palavra, tem nos mostrado o caminho. Te agradecemos e te oramos por tudo que tem sido feito nas nossas vidas, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós agradecemos pela salvação eterna, hoje e sempre. Amém, Senhor.